gente vai começar a falar trazendo agora a parte prática, já que a gente entendeu que o quê? Tempo é uma coisa que realmente é escassa. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, né? O tempo a gente não tem como ter mais de 24 horas no dia, mas a gente tem como organizar a seu favor. E cada um tem uma situação diferente. Então, você não pode ficar comparado totalmente com a minha rotina, com a rotina do seu amigo, a rotina de um namorado, do marido, de uma esposa, porque cada um tem uma rotina diferente, cada um tem uma carga horária de trabalho diferente, cada um tem uma carga diferente de horas que põe numa faculdade, alguma coisa. O ponto aqui é, você tem que fazer o melhor com aquilo que você tem. E você tem que começar a mudar aqui, para poder querer mudar aqui na sua questão de fala. Você tem que mudar a sua mentalidade e começar a ter disciplina para você poder estar fazendo. Por conta disso, a gente tem esse sistema aqui de rotina mínima versus a rotina ideal. E o que é isso aqui? Um segundinho. E o que é essa rotina mínima versus a rotina ideal? É que, para vocês primeiro entenderem, que não existe uma rotina perfeita. Existe aquilo que está dentro da sua realidade. Beleza? Então, se você ficar esperando aquela rotina perfeita, porque quando eu tiver tantas horas livres por dia, eu vou começar a estudar, eu vou começar a fazer, desculpa, mas você nunca vai fazer. Nunca mesmo. Então, a gente tem que começar a pensar nisso daqui. Qual que é a rotina mínima? E isso aqui é o que eu passo para todos os meus alunos, todas as minhas mentorias. Rotina mínima você vai levar de 10 a 15 minutos por dia. Gente, 10 a 15 minutos por dia, não são horas. 10 a 15 minutos, dá para fazer. Rotina ideal. O ideal é que você faça de 30 a 40 minutos de prática por dia. Não tem de 30 a 40, vai para a rotina mínima, tá? Como que vai funcionar isso? Você vai fazer um input leve, você vai ter contato com o inglês real, a gente vai trabalhar com micro vitórias diárias que vão te dar o senso de progresso e isso daí vai fazer com que o seu cérebro fique conectado sempre ali ao idioma. E isso funciona mesmo que você tenha uma rotina totalmente atribulada com várias coisas acontecendo, mas de novo, 10 a 15 minutos é uma coisa muito mais palpável do que você querer tirar 1 hora, 2 horas todos os dias para poder fazer. Já a rotina ideal é quando você tem um estudo mais direcionado, você vai praticar tanto a sua fala quanto a escrita, você reforça o vocabulário e isso acelera o progresso. O ideal é que você saia da mínima e vá ali para a rotina ideal, que é isso o que a gente quer. Leva-se tempo. Mas para começar agora, vamos indo com a rotina mínima. Por quê? Eu prefiro muito mais que vocês estudem 15 minutos todos os dias do que ficar esperando quando você vai ter 2 horas seguidas para poder fazer o exercício. 15 minutos para mim vale muito mais a pena, porque você vai estar tendo contato com o idioma todos os dias. E foi igual eu falei aqui antes, você mantém o seu cérebro conectado com o idioma. Então você não perde momento, você continua, a sua curva de crescimento ela continua, ok? Então isso aqui é muito importante. E a gente trazendo aqui, né? Por que isso funciona? Primeiro, micro hábitos diários. Como está aqui o nome, gente? Micro, pequenos. Então, com esses micro hábitos, fica muito mais fácil de você inserir ali no meio da sua rotina, mesmo que ela seja uma rotina muito complexa e que você tenha dificuldade de estar inserindo. A repetição ela é leve e frequente, então você vai estar ouvindo músicas, podcasts, várias outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente. Então, aquela repetição, você está ouvindo tanto aquilo ali, você também está repetindo, falando, vai ajudar com que você conecte com o idioma. O material, ele precisa ser alinhado ao seu objetivo. Então, se você está se preparando para uma viagem, você precisa estudar com o material que está voltado para a viagem. Se você está estudando para uma entrevista de emprego, você tem que, nesse momento, focar na sua entrevista de emprego. Então, você precisa ter a disciplina e ter o foco e saber exatamente o que você está falando. Essa estratégia ela é simples e ela é sustentável. 10 minutos por dia é uma coisa que todo mundo consegue fazer, em qualquer momento. É importante também que vocês tenham uma prática semanal e também, como eu falei antes, a sua mentalidade precisa mudar. Você precisa estar reduzindo a ansiedade e também o senso de perfeccionismo, de querer estar fazendo e falando tudo perfeitinho, tudo certinho ali, sempre o tempo todo. Então,
A boa rotina do inglês, ela não vai depender de motivação, ela vai depender de estrutura. Se a gente ficar dependendo de motivação para fazer tudo na vida, vai ser muito complicado, porque não é todo dia que a gente acorda motivado. A gente faz aquilo que tem que ser feito. Nós somos adultos e somos funcionais. A gente tem disciplina, a gente faz aquilo que tem que ser feito. E quando você tem estrutura, fica mais fácil, porque você já sabe o que você vai ter que fazer. Você não tem que ficar procurando até conseguir atingir aquele alvo, aquele objetivo, entendeu? Prosseguindo aqui, vamos falando sobre agora alguns pilares que nós vamos utilizar e que vão te ajudar a estar desenvolvendo o seu inglês. O pilar número 1 é input diário. Primeiro, o que é o input? É a entrada. Então, é tudo aquilo que você vai consumir em inglês durante o seu dia. Exemplos práticos aqui. 5 minutos de listening no YouTube. Você pode pegar vídeos sobre tudo que te interessa. Música, esportes, maquiagem, carro, viagem, trabalho. É você ouvir ali. Pode pegar podcasts, programas esportivos, várias coisas diferentes. Você pode também fazer 10 minutos de leitura leve, sites como News in Levels, o próprio TED tem várias outras partes. Você consegue estar utilizando para poder estar fazendo uma leitura tranquila e desenvolvendo. Você pode usar também como input, review de vocabulário que você estudou nas suas últimas aulas. Pegar o vocabulário, ler, faz uma tabelinha. Vocabulário, tradução e várias outras coisas ali que você vai estar visualizando. Você também pode pegar e fazer o chunking, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, de pegar frases prontas, em especial com expressões idiomáticas, para que ajude você a estar utilizando para aquele objetivo ali em específico. Mini diálogos, você criar diálogos rápidos ou então até ouvir diálogos rápidos. E também pegar podcasts curtos, ainda não aqueles de 2, 3 horas, você vai chegar lá eventualmente. Ou então, se você pegar um podcast desse, você dividir em pedaços de 10 a 15 minutos e você vai ouvindo ali durante a semana, justamente porque você está em falta de tempo. Então você vai pegar, pode ser no YouTube, no Apple Podcasts ou então no Spotify, e você vai dividindo e vai fazendo ali, ouvindo um pouquinho a cada dia para poder ir desenvolvendo, ok? O segundo pilar é o output. Então, input é a entrada e o output é tudo aquilo que você vai começar a produzir em inglês. Então, para essa parte aqui, você vai precisar de 1 ou 2 sessões na sua semana, ok? Vamos começar com a rotina mínima. Então, você vai fazer um treino de fala de 5 a 10 minutos. O que pode ser o treino de fala? Lembra do que a gente falou sobre o seu objetivo? Seu objetivo é uma entrevista de emprego, então, uma vez por semana, você vai pegar ali o que você treinou para sua entrevista de emprego, explicando sobre você. Lembra lá da nossa aula que a gente já assistiu? Se você não assistiu, volta lá e assiste também. Sobre a entrevista de emprego que eu dei o script para vocês direitinho. Você vai pegar isso dali, você vai treinar toda semana para aquilo ali tá no teu sangue, entendeu? Isso você vai levar de 5 a 10 minutos. Uma atividade de escrita, você também pode pegar e fazer o que a gente chama de journaling. Você vai escrever como foi a sua semana, o que você fez, com quem que você estava, qual é o seu planejamento para a próxima semana. E fazer simulações, simulação de reunião, o que você precisa falar, como que você vai desenvolver, simulação de viagem, como que vai ser quando passar numa imigração, ou então estiver lá fora, eu vou estar no Starbucks e eu quero pedir um iced coffee, como que eu vou chegar lá e fazer? Ou então uma entrevista de emprego. Se você não fizer o output, você nunca vai destravar a fala. Gente, a rotina mínima, ela já resolve isso. São 10 minutos por dia. Se você faz 10 minutos de input de segunda até quinta-feira e na sexta-feira você faz o output, isso já vai te desbloquear assim. E só 10 minutos por dia. Vocês estão com a estrutura aqui agora. Cabe a vocês estar aplicando, tá bom? O próximo passo aqui que a gente está trabalhando com o próximo pilar é o material certo. Então, às vezes, entra no desespero, sai pegando tudo que é material diferente, né? Para poder estar estudando, estuda tudo e não estuda nada ao mesmo tempo. Então, você tem que, primeiro, focar no que você realmente utiliza no dia a dia. Você tem que focar no seu, já que a gente está falando de trabalho, no vocabulário profissional. E o profissional não é só nomenclatura técnica, é como você vai lidar com profissionais e culturalmente com as pessoas dentro da sua área. Não é o material de livrinho, é o material da vida.
Você vai pensar em situações reais, reuniões, e-mails, viagens. Conteúdo que você consegue aplicar tudo ali na hora. Então, quanto mais simples for e mais voltado ali para a realidade for o material, a execução vai ser garantida e vai ser rápida. Então, o material ele tem um peso assim que ele é muito importante. E por último aqui, né, é a questão de você, o pilar 4 quebrar a ansiedade. Então, a ansiedade hoje em dia é um dos maiores inimigos da fluência. Por quê? Você fica com tanto medo que, meu Deus, eu vou rir, eu vou errar e vão rir de mim. Eu tenho que falar tudo perfeito o tempo todo, porque senão as pessoas vão achar que isso, que aquilo. Eu tenho que saber todo o vocabulário da minha área, eu tenho que saber o nome de todas as peças, de todo o processo e tudo mais. Isso tudo causa ansiedade e faz com que você fique paralisado. E fica postergando, postergando, postergando e nunca começa alguma coisa porque você quer ser tão perfeito e procura uma perfeição que nem os nativos têm. Eu trabalho com empresas estrangeiras, eu lido numa base diária com pessoas nativas e que eles cometem erros gramaticais e falam coisas erradas também, escrevem errado também. Você pensa agora, você no Brasil, você fala o português perfeitamente, tudo direitinho o tempo todo, você não comete nenhum erro gramatical quando está escrevendo? A gente comete. E a gente fala isso, no meu caso, tem 31 anos, eu falo português ali há 30 anos e ainda cometo erros de vez em quando, quanto mais um idioma estrangeiro. Então tem que parar e tem que mudar a cabeça e não ficar preocupado demais em querer trazer uma perfeição que não tem necessidade de você querer estar tendo esse tipo de perfeição nesse momento. Ok? O próximo ponto aqui, o pilar 5, né? E como aí a gente viu tudo que te paralisa. Aí você fica procrastinando. E como que você vai vencer então essa procrastinação? Então, gente, a procrastinação não é porque você não tem vontade de fazer, é porque você não sabe o que você vai estar fazendo. Então, quando você sabe o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, quanto tempo você vai precisar estar investindo naquilo ali, como que você mede o progresso e qual é o teu objetivo ali no final, você para de procrastinar. Porque isso para de ser um peso, você tem um sistema, você tem uma coisa que tem ali e que faz sentido e é só executar. É só pegar e é só fazer, não é difícil, 10 minutos por dia. Pegou, entendeu, executou. É isso e você vai ter um desenvolvimento muito, muito, muito grande. E falando aqui um pouco, né, sobre a questão, a minha história pessoal também.